Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da terceira semana do Advento. E o texto de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 até o 8, que nos diz assim: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor, que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Amados irmãos e irmãs, o profeta Jeremias ele sempre acaba trazendo oráculos muito pesados, criticando as injustiças, os erros, os equívocos que o povo estava vivenciando. E aí quando chegamos nesse texto aqui, parece que a visão muda completamente, né? E é justamente isso que a gente precisa fazer neste tempo para o Natal. Focar no nascimento do Messias. Porque essa profecia em particular é muito explícita. Olha o que ele vai dizer. Eis que virão dias em que um descendente vai nascer lá da linhagem de Davi, da casa de Davi, que é exatamente quem é o próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer o texto que ele reinará como rei e será sábio e fará valer a justiça. Eu quero chamar a atenção de vocês. No hebraico, que é o idioma original, o texto mais ou menos diria o seguinte: Eis que farei nascer, certo? A gente usa a palavra, deixa eu ver que eu estava anotando aqui agora há pouco. Eis que farei surgir um rebento lá de Davi. E essa palavra rebento é sempre para dizer de algo que é morto, de algo que está sem vida. Eu automaticamente farei brotar vida. Amados irmãos e irmãs, era tanta corrupção naquele tempo que muitas pessoas estavam desconfiando que não viria, né? As promessas não iam acontecer porque a linhagem de Davi estava se acabando em corrupção, em injustiça, em falta de misericórdia. Mas Deus faria então nascer, né, esse rei. Onde esse rei ele iria reinar, não seria apenas uma figura ali estável, alguém que está ali somente para poder cumprir tabela. Não, ele vai ser alguém que vai reinar, será sábio, então terá características também divinas e fará valer a justiça. Para você ter noção como é que ele vai ser justo, diz o texto que o nome dele será Senhor, nossa justiça. Ele não será alguém apenas justo, mas é como se ele fosse a própria justiça encarnada, ao ponto de que chamarão ele de Senhor, nossa justiça. Então é interessante você perceber que não daria para colocar essa expressão, para se referir a uma pessoa qualquer. É como se mesmo sem uma compreensão completa da encarnação do Verbo, o próprio Espírito Santo, ele que inspira o autor sagrado, já está colocando elementos de que esse rei que virá um dia, ele não será como todos os outros. Ele tem características bem peculiares. E aí diz o texto também algo muito bonito. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, o ponto mais importante da vida do povo foi a saída do Egito. O povo lá estava então escravizado e Deus os liberta da mão dos egípcios. E esse êxodo, ele é muito importante em toda a história do povo de Deus. Só que o autor vai dizer o seguinte, vai chegar um dia que ninguém vai nem lembrar tanto disso, porque o foco vai ser falar Deus que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel e por aí vai, para dizer o seguinte: aquilo que Deus vai fazer, a ação que Deus vai fazer, ela é muito maior do que o êxodo lá do Egito. E aí, trazendo para o tempo de hoje, é a maior verdade. Amados irmãos e irmãs, historicamente falando, o povo de Deus era escravizado no Egito, e Deus os liberta da mão daquele povo e os leva para a terra prometida. O que então aconteceu com a encarnação do Verbo? Ele vai nos libertar não de um povo egípcio qualquer. Deus vem nos libertar do pior dos impérios, o império do mal, o império do pecado. Deus vai nos dizer que a salvação, a santidade, a conversão, ela é possível. Mesmo que muitas vezes a gente ache que não, mesmo que a gente ache que é muito difícil ser santo, mas agora é possível. Ele vem nos trazer a verdadeira e autêntica salvação. Nós não somos agora apenas libertados de uma cadeia que nós tínhamos, de opressão,
mas vamos ser libertados da pior das cadeias, que é a do mal, a cadeia do pecado. Amados irmãos e irmãs, é isso que nós celebramos no Natal. O Natal é o momento em que a gente diz o seguinte: Deus nos ama tanto, que Ele não quis apenas nos libertar do Império Egípcio, mas nos trazer para um outro êxodo. O êxodo do pecado para a vida eterna. E agora o céu estará aberto para nós. A pergunta que eu deixo para você refletir um pouco, então, é o seguinte. Quando olhamos para esse texto, a gente vai entender muito bem qual é a perspectiva messiânica. O Messias que virá é alguém que vem salvar, não é para destruir, não é para matar, mas para dar vida. Porém, naquele tempo também, muitas pessoas começaram a trazer interpretações bastante equivocadas sobre o Messias que viria. Para muita gente, o Messias viria com muito poder, muita glória, com grande exército, porque era assim a visão de muita gente. Assim como fomos um dia humilhados, vamos também humilhar. E a pergunta que não quer calar é: qual é o Messias que estamos esperando? Qual é o Cristo que nós cremos e dizemos que seguimos? É o Cristo da paz? É o Senhor da paz? É o Senhor que dá a vida? É o Senhor que salva, redime, liberta, converte? Ou será que nós estamos anunciando por aí um Cristo que parece que é tão ensanguentado, mas não de sangue derramado na cruz, mas um Cristo que parece que fere os outros? Um Cristo que exclui. E não é esse, em momento algum, Jesus Cristo que a palavra nos mostra, que a igreja nos apresenta. Que nós possamos preparar bem o nosso coração para o Natal. E uma das formas de nós prepararmos bem o nosso coração para o Natal, amados irmãos e irmãs, é convertendo também a nossa visão sobre Jesus Cristo. E por que também não dizer convertendo a nossa visão enquanto discípulos e missionários da palavra? É preciso anunciar o Cristo de verdade. Um Cristo que, antes de tudo, Ele quer converter as pessoas, que elas mudem de vida. Não é um Cristo que exclui, não é um Cristo que vem aqui apenas para poder apontar o dedo, mas é um Cristo que diz: ó, fulano, você errou, eu te perdoo, mas não volte a pecar. Porque eu posso te dar uma vida nova. Eu posso gerar em você vida nova. E é isso que de fato mais importa. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo e desta reflexão apresentada nesta quinta-feira. Eu te aguardo aqui no canal, onde daqui a pouco às 7 horas da noite, vamos juntos também estudar e meditar o Evangelho que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira da terceira semana do Advento, tá bom? Até mais e que Deus te abençoe.